Seja bem-vindo e bem-vindo ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Aqui quem vos fala, é Pastor Marcos Alvim, diretamente do mundo das maravilhas. Yes! Muito bem. Nós vamos falar sobre ousadia. Vamos falar sobre ousadia e rotina. Ousadia e rotina, conforme pedido nossa liderança aí para esse evento. E eu acho que esse pássaro aqui em cima é o cara que maior dá exemplo de ousadia e rotina, você não imagina. E vamos para o texto, Josué 1:9. Nós vamos ler o verso 9, só que para ficar claro a questão da ousadia, nós vamos começar no 8. Josué 1:8 e 9. Então, o 8, ele vai dar uma ênfase em um aspecto e o 9 em outro aspecto. Na minha Bíblia diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, aqui nós temos a estrutura para dar o treinamento para você. Você que me ouve aqui, você vai para a próxima campanha, para férias, você vai visitar pessoas, você vai ir para lugares, e se você não tiver a fusão da rotina com ousadia, da ousadia com rotina, não tem sucesso. O texto que nós lemos, ele é a síntese disso aí. Então, nós precisamos ter rotina e ter ousadia. Se você tiver rotina e ousadia, não tem medo de nada. O medo não existe. O medo não existe. Eu vou repetir. O medo não existe. Mas, pastor, nós temos o medo. Esse medo que nós temos não é desse que eu estou falando. Então, vamos lá. Deixa eu abrir para você um pouquinho de algumas histórias da minha vida. E alguns já conhecem, outros não, outros é a primeira vez, mas eu quero intercalar essa ideia de rotina e ousadia na minha história. A primeira fase da minha vida começa de 0 a 13 anos de idade. Eu vivia com medo, não tinha rotina, não tinha ousadia. A palavra ousadia, se você trazer esse viés do inglês, significa exigir o que me pertence. Mesmo do português, significa isso. Exigir o que me pertence. Então, se aquilo me pertence, eu exijo. Se eu exijo, eu tenho atitude de ousadia. Eu busco, porque eu mereço aquilo, me pertence. Então, de 0 a 13 anos de idade, eu não tinha isso. Eu não me sentia parte, pertencente. Eu não achava que alguém queria me ajudar. Eu achava que as pessoas queriam acabar comigo. Então, de 0 a 13, eu vivi no medo. Olha o link. Eu vivia no medo. Então, eu não tinha continuidade. De natureza, eu sou sanguíneo. Então, nós temos 4 temperamentos, você já conhece. Isso é 400 anos antes de Cristo, com Hipócrates, o pai da medicina moderna. Existe o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O sanguíneo, por natureza, ele não é constante. Ele desiste muito fácil. Então, ele ele é carismático, simpático, alegre, empolgado, só que de repente acontece uma decepção e na cabeça do sanguíneo tudo decepciona ele, né? Então,
minha natureza foi essa. Então, 0 a 13 anos de idade, eu vivia em medo. Os meus tipos de medo são medo no nível trevas. Eu vivia no pânico, na confusão, no temor, na ansiedade, no estresse. Essas coisas que eu estou falando para você acontece com algumas pessoas lá no campo. Ele fica com pânico, com ansiedade, com estresse. Ele acha que as pessoas querem destruir ele. Então, quando eu penso essas coisas, quando eu alimento essas coisas, o resíduo disso aí, o fruto disso aí é o medo. Medo. Então, o medo está na agenda do que o Ediane colocou lá. Como vencer o medo? Aqui agora vai a próxima fase. No ano 2000, eu tive um encontro com Cristo. Essa história está em mais detalhe aqui em uma pregação no YouTube, você que me acompanha no YouTube, né? E lá eu conto em mais detalhes, mas no ano 2000 eu tive um encontro com Cristo. E no ano 2000 ele me deu a minha identidade. Ele me deu o meu propósito, ele me deu a minha função. Agora, o que eu deveria fazer? Eu nasci para fazer o quê? Então, não basta você sair daqui sabendo que você tem que dar oferta, que você tem que vender livro, que você tem que bater de porta a porta. Não basta. Você tem que ter um propósito no verbo infinitivo. Eu não tem como eu fugir disso aqui. Por quê? Porque vai ser sempre superficial. Então, pastor, o que aconteceu com o senhor, contigo? O que aconteceu comigo? Depois eu vou entrar em outras histórias da comportagem, enfim. Mas aqui está o fundamento. Porque com 13 anos de idade, Deus falou para mim: Eu sou teu pai, eu te amo, você me pertence. Eu desenhei você para transformar a vida das pessoas, assim como eu te transformei aqui hoje. Pronto. Tuf. Entendi. Claro, claro como o dia. Desde esse ano, foi no ano 2000, desde esse ano, eu tenho muito claro quem eu sou, o que eu mereço. Não é que eu mereço porque eu tenho mérito, mas o que eu mereço, os méritos de Cristo, né? Ele me chamou de filho. Aí o que ele pede para mim? Não cesses de falar desse livro da lei. Agora, a sua rotina daqui para frente é seguir o seu propósito. Gente, muita gente vai falar para você um monte de coisa, mas para mim, aqui está a razão de eu continuar até hoje nesse ministério. Então, você, jovem que está aqui, uns estão vindo sonhando alto, nem entrou na faculdade ainda, só fez a prova. Outros já vêm de algumas férias. Só que quando chegam para ir para as férias, ressuscitam os mortos, né? Um pânico, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu conheço a cidade, não conheço a cidade. Quem vai me receber? Não vai. Isso aí, esses temores, eles precisam ser bloqueados com o seu propósito. Então, com 13 anos de idade, Deus me deu um propósito. Pastor, qual é o teu propósito? A galera está comigo aí há mais de um ano, já sabe. Transformar a vida das pessoas com amor e sabedoria, de maneira simples, prática e divertida. Eu não cesso de falar disso. Isso é minha rotina, é o meu cotidiano. Transformar. Ou eu estou estudando para transformar, ou estou transformando através daquilo que eu estudei. Isso é rotina, obsessão, constância. Isso não deixa você parar. Por quê, pastor? Porque isso é a rotina, é o meu sentido de viver. Se eu deixar de transformar as pessoas,
eu morro. Você quer motivação melhor do que essa? Porque às vezes você vai falar para mim, não, pastor, é porque para ter uma rotina tem que ter motivação. Claro, claro que tem que ter motivação, amigo. Tem que ter motivação. Qual é a minha motivação? Se eu não fizer aquilo pela qual Deus mandou eu fazer, eu perco o sentido de viver. É por isso que nós somos fortes na palavra. Nós temos uma campanha, uma vida santa. Vida santa é uma vida completamente consagrada a Deus. Então, ponto, claro, cristalino. E agora, pastor? Agora, ousadia. Ousadia. Gente, você não tem noção como foi a minha vida desde o início de 2000 até hoje. Você não tem noção. Você não tem noção. Primeiro, eu voltei para casa, vou fazer alguns saltos assim para dar exemplo. E aí, no final, estou acompanhando aqui meu horário. No final, eu vou enxugar para uma campanha, para a rotina vencedora. Mas precisa ter esses fundamentos. Entendeu? Então, precisa ter esses fundamentos. Então, do ano 2000, que eu tive esse encontro com Cristo, até 2023, até 2010, quer dizer, vou pegar 10 anos. Do 2000 a 2010, eu estudei Bíblia com rotina. Eu estudava 12 a 16 horas por dia. Eu levantava 2 da manhã, ó, rotina. Rotina é algo que acontece no tempo. Deus me acordava 2 da manhã. Ó, você é meu filho. Levanta que você tem que transformar a vida das pessoas. Você precisa preparar, você precisa estar forte na palavra. E eu levantava 2 horas da manhã, subia um morro, sentava numa pedra e eu ficava das 2 às 9 da manhã. Conta aí. Quantas horas? 7 horas. Eu ficava lá. Fazendo o quê, pastor? Preparando-me para executar o meu propósito por 10 anos. Aí, 9 da manhã, eu voltava para casa, almoçava por ali e estudava à tarde. Chegava em casa 6, 7 horas da noite e estudava a Bíblia até 10 da noite. Cochilava, acordava de novo. Uma obsessão. Por que que você fazia isso, pastor? Porque eu era ousado. O meu privilégio era receber a palavra de Deus. Esse era o meu privilégio. Para mim, eu merecia a Bíblia. Por quê? Porque não existe nada mais valioso do que a palavra de Deus. Então, essa era a minha rotina por 10 anos. Pastor, ninguém faz isso. Faz. Depende da sua motivação. De 2023, eu estava na Coportagem. 2010, eu estava na Coportagem. Entrei na Coportagem e aí, meu amigo, ousadia B, número 2. Eu entrei na campanha de Sonhando Alto. Cadê a galera do Sonhando Alto aí, né? Entrei na campanha de Sonhando Alto e eu procurei o líder e falei para ele assim: olha, eu tive um encontro com Cristo aos 13 anos de idade. Tem 10 anos que eu estudo a Bíblia. E eu quero ser palestrante, quero ser orador, eu quero falar com as pessoas. E aí, isso é o meu propósito. Quando eu visitar as pessoas, eu vou transformar elas. Aí ele falou: ótimo. E aí, o que ele fez? Me mandou em aberto. Você está no Marajó aí, né? E no meu primeiro sonho no alto, fiquei 5 dias na campanha, 3 dias de treinamento. E aí, eu fui para onde? Em aberto, num lugar chamado União do Norte. Tem as fotos aqui. Posso mostrar um outro momento. E aí, o que era lá, pastor? Roça, zona rural. Na época, eu fiquei lá sozinho, sozinho, sem dupla, só eu, Cristo, os anjos e o universo me vendo. Rotina, rotina.
Acordava 4 horas da manhã. Quer saber a rotina? Sozinho. Por que, pastor, que o senhor era motivado? Porque eu sou filho de Deus. E porque a minha missão é transformar a vida das pessoas. Então, levantava 4 da manhã. Das 4 às 6, rotina com Cristo. Oração, estudo da Bíblia, estudo do comportor evangelista, estudo, preparo. 6 horas da manhã, eu tinha uma moto na época. Ó, saía trabalhar. Dava 10 ofertas. Era longe de uma casa para outra. Dava 10 ofertas. 10 ofertas, eu vendia 7. A cada 10 ofertas, 7 compravam durante todo o sonho no alto. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Rotina é uma coisa que se repete sempre. Rotina é quando você desenvolve um hábito. Esse hábito, quando ele se torna automático em você, você tem alta performance. É quando você executa algo sem fazer um pingo de força. Automático. Automático. Entendeu? E aí, rotina. Rotina. Bati a bolsa de casa em casa na roça, vendendo um poder medicinal dos alimentos para cada cliente. E o grande conflito. Só isso que eu vendia. Era só esse kit. Um livro de saúde e um livro espiritual. Só isso. Eu fiquei especialista nisso. Eu só falava de poder medicinal dos alimentos. Dúvida, eu tenho um aqui, ó. Atrás de mim, eu tenho um aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu fiquei especialista. Era minha rotina decorar o máximo de páginas desse livro. Hoje você tem aí os sucos e shakes, você tem outros livros. Mas esse aqui, ó, foi na minha época, 2009, para ser mais específico. Rotina se faz se você tiver um propósito. Se você tiver uma missão. Que se você não fizer, você tem que entender que você vai morrer. Vai morrer. Se eu não der oferta, eu morri. Tô morto. Quem quer morrer? Levanta a mão. Ninguém quer morrer. Então, isso dá sentido para a vida. Bati a bolsa. No final, ainda abri uma empresa. Fiz uma palestra. Só na palestra, eu comprei meia bolsa em uma palestra. E aí, nas férias seguintes, isso é ousadia. Vamos falar sobre ousadia, né? Ousadia. Eu visitava a Dona Maria. Ô, Dona Maria, se era uma mulher. Se o cara tá lá, eu já gritava de novo. Ô, seu José. Eu era ousado, não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Eu ia lá e... Mas a da Fazenda foi top. Ó, eu tenho um livro escrito. Esse aqui é um livro que eu escrevi. Também sou escritor. Amém? Aqui eu tenho um capítulo que eu dedico para essa história da Fazenda. Eu bati a bolsa de porta a porta, um bônus, né? E aí viajei 150 quilômetros de chão na moto até a Fazenda Jarinã, que ela fica ali onde caiu o avião da Gol, um tempo atrás, aí na Mata Amazônica, divisa com o Pará, com o Mato Grosso. E eu fui lá nessa fazenda, 30 funcionários assistiram minha palestra. 17 coleções comprou. Foi top, só o sucesso. E eu cheguei pro patrão, falei para ele, amigo, eu viajei 150 quilômetros. Deus me enviou para cá para salvar essas pessoas e eu vim marcar a palestra. Fica melhor para esse dia ou para esse dia? Não tem esse negócio da pessoa falar, ah, não sei, vou pensar, não quero. Como você não quer, irmão? Você tem o direito. E aí, eu com toda a firmeza, fiz a palestra. Pensa na palestra ousada. Sucesso. O mundo abre as portas para quem sabe o que quer. Quando aquilo que você quer não é para você, o mundo vai perceber.
E quando as pessoas perceber que aquilo que você quer não é para o seu ego, elas vão permitir que você alcance os resultados que você quer. Por quê? Porque Deus vai abrindo as portas à frente. Eu nunca comportei para ganhar dinheiro, nunca comportei para pagar curso, nunca comportei para mim sobreviver. Eu comportei para mim transformar a vida das pessoas. É por isso que eu estou aqui falando contigo. Por isso que eu estou aqui. Isso é ousadia. Eu mereço ter a experiência de transformar a vida das pessoas. Eu nasci para isso. Qual é o teu propósito? O teu propósito é um verbo no infinitivo que termina no ar, er, ir, or, ur. Pastor, como que eu descubro o meu propósito? Esse é o meu propósito. Ajudar você a descobrir o teu. Entendeu? É isso. Então, perfeito. Já entendi, pastor. Tá muito claro, tá muito claro. Ousadia. Na hora do fechamento com as pessoas, eu falava: olha, a senhora pode participar no dinheiro, no cartão. Na época não tinha o Pix, né? Mas você pode falar. Como fica melhor para você? Não, não tem medo. Ah, e se a pessoa não quiser? E se isso e aquilo? A pessoa tem que ver que você é um profissional. Ousadia joga fora o medo. Outro salto de 2000, quando eu tenho na comportagem, eu fui para a faculdade, fazer fisioterapia em 2010, fiz um ano de fisioterapia, casei no ano seguinte, 2011. Depois eu viajei alguns estados, 14 estados do Brasil, comportando. Na época eu estava fugindo da teologia. Eu não queria ser pastor. Eu achava que o macuco da roça, igual eu, não tinha como ser pastor. Mas Deus usou uma jumenta, por que que não pode me usar? É, na verdade. Mas agora eu já estou convertido. 2016, estou indo para a reta final aqui. 2016, eu vim fazer teologia. 2015, Deus falou para mim muitas vezes que eu tinha que fazer teologia. Muitas vezes, muitas vezes. E eu estava em Santa Catarina e deixei lá tudo e vim para a FAAMA fazer teologia. No meio do ano de 2016, eu fui para um outro estado comportar. Eu fui para Rondônia, viu, meu jovem? Fui lá para Cacoal. E aí foi incrível, só que Deus me deu uma lição assim, ó. Eu alcancei a meta, bati a bolsa, só que foi algumas coisas que Deus costurou porque queria me dar umas aulas. Quero falar sobre a ousadia aqui. No segundo semestre, estudei na FAAMA, final do ano, eu comportei e assim bati bolsa de novo. Nas próximas férias, eu comportei aqui no Pará e já não saí daqui mais, né? No final do ano em diante, eu já não saí mais do Pará, comportei todas as minhas férias aqui no mesmo campo, logo após desse. Só que teve um ano especial. Teve um ano especial. Foi esse ano de 2017, porque depois eu me tornei líder e aí é outra experiência. Mas 2017, no meio do ano, aconteceu algo incrível. Eu falei para Deus, falei, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. Ousadia. O tema aqui é ousadia, tá bom? Quero fazer um pacto contigo. Eu vou devolver a oferta, o meu pacto de oferta, que é 10%. Então eu devolvo 10% de dízimo, 10% de oferta. Eu vou devolver para o Senhor a cada culto, cada sábado. Então, se o Senhor me der em dinheiro na semana, à vista, eu vou devolver no sábado, certinho. E eu fiz uma tabela, alguns já contei essa história, e eu fui na certeza da bênção de Deus, na certeza. Dica número um, certeza da bênção de Deus, para ter ousadia. E eu levantava de madrugada e parava de noite. Eu trabalhava 10
a 12, 15 horas por dia. Ousadia, você tem que trabalhar muito. Então, primeira dica para uma rotina vencedora: tempo de oração com Deus, tempo de quantidade de oferta, tempo de competência. Por isso que aqui no campo nós temos uma estrutura: consagração, competência e campo. Só faça isso. E eu levantava de madrugada e ia para o campo. Visitava, trabalhei com empresas lá, em Altamira, e fui até Taituba. E eu levantava cedo. Gente, por incrível que pareça, todas as empresas me pagavam à vista. Tinha semanas de eu devolver de pacto R$ 900. Você sabe o que é devolver R$ 900 de pacto? É receber um lucro de R$ 9.000. Chegava na sexta-feira, devolvia para Deus o sábado. Dica para você, viu? Faça um pacto. Isso aqui não é uma barganha. Isso aqui é uma devolução. Mas ele prometeu. Ele prometeu. Então, pastor, o que que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que uma rotina, ela está linkada com recompensa. Não tem como separar disso. Cristo diz: trazei o dízimo à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu. Você merece receber as janelas do céu abertas, derramando sobre você bênção sem medida. Então, comportor, dica para você: já prepare um livro caixa, uma planilha, faça um pacto com Deus de ser fiel a Ele no pacto, tá bom? Então, essa aqui é uma rotina vencedora. Fidelidade a Deus na oferta. Venda na tabela, porque o dízimo já é recolhido na fonte. Só que a oferta não é recolhida. Então, não roube a Deus, porque ele não abençoa ladrão. Então, você já está no campo, está comportando, a galera do Sonho Alto, você vai vir para cá. Então, rotina vencedora, fidelidade. Fidelidade. Quando anota cada centavo, eu tenho até hoje as planilhas. Aqui no YouTube tem um canal sobre finanças. Você pode ter um vídeo sobre finanças. Eu já comentei sobre isso, mas eu preciso repetir aqui. Por favor, hoje ainda, faça um pacto com Deus. Um pacto é uma porcentagem que você devolve de forma sistemática a porcentagem. Dica de rotina vencedora. Isso está na área da consagração. Dica 2. Vamos seguir aqui comigo. Dica 2. Lá em Altamira, eu decidi surpreender. Eu decidi surpreender. Sabe por quê? Porque falando na área que eu estava trabalhando lá, é a minha história. A gente trabalhava com empresas e elas já tinham recebido comportores vendendo livro. Teve uma empresa lá que recebeu 5 palestras, 5 vezes, uma vez por ano. Você imagina? Aí chega eu lá. O que que eu ia fazer? Rotina vencedora, inovação constante. Pesquisei na internet e criei um método que eu posso atender a empresa e surpreender. Por quê? Eu decidi aumentar o serviço sem esperar nada em troca. Então, geralmente, o palestrante oferece 2 serviços: a palestra e os livros. Eu oferecia 5 serviços. Ou seja, surpreenda o seu cliente. Se você vai para uma indicação, a sua rotina tem que ser sempre assim: como oferecer a mais para essa pessoa. Mas para isso você tem que ter competência. Então, dica, competência. Estude a Bíblia, use, gente.
a Bíblia nas suas ofertas, tá bom? Qualquer lugar que você for. Pode ser indicação, pode ser casa em casa, pode ser comércio. Use a palavra de Deus. Se alguém falar, não gosto de ler, você não gosta de ler? Provérbios 1 para você. Depois você pode me perguntar os detalhes. Surpreenda eles. Competência. Surpreenda eles com um livro, né? Quanto você conhece do material? Pastor, isso já é antigo. Tem que repetir, né? Rotina vencedora é essa. Então, o que que eu fiz lá em Altamira e eu continuo fazendo até hoje? Eu busco sabedoria e surpreendo as pessoas. Não é no falar demais, é em sabedoria, para que a pessoa perceba que eu tenho autoridade. Autoridade. Rotina vencedora número 1, fidelidade a Deus. Rotina vencedora número 2, seja intencional. O dia tem 24 horas. Lá no planejamento, você vai ter um momento de competência. Eu já vou mostrar para você aqui uma possibilidade aqui que vai estar na nossa agenda. Eu vou compartilhar com você isso já já. Então, separe momentos intencionais para você estudar. Como que eu vou estudar, pastor? Pergunta, observa o passado, o sucesso ou o não sucesso que você teve, porque para mim é tudo sucesso. Se você vendeu, você foi bem sucedido. Se você não vendeu, você aprendeu alguma coisa. Então a gente aprende, então a gente teve sucesso. Traga para o presente e projete para o futuro. Ache, anota lá, passado, presente, futuro e responda. Terceira dica: trabalho. Não para, comportor. Não para. Rotina vencedora tá aqui, ó. Não te mandei eu, vá. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu, não temas. Não te espante. O que trava o comportor é o medo da próxima casa, é o medo de levar um não, é um espanto. Então, campo, campo, campo e campo. Quando você perceber que o problema maior foi o trave, o entrave por falta de visitar as pessoas, resolve isso. Resolve isso constantemente. Resolve isso constantemente, a cada dia. Então, pastor, qual é a rotina vencedora? Consagração, competência, campo. Yes, aqui está a rotina. Agora, com outras palavras, eu vou ler aqui para você. Você vai receber isso aí impresso na sua agenda. Falar em agenda, é uns negócios assim, não é fácil para produzir isso, mas eu creio que vai ficar pronto até o final do ano. Comportor virtuoso. Quem achará? O seu valor é incalculável. O seu coração está entretecido na missão de salvar com livros e revistas. Ele é confiável, alguém com quem se pode contar. Todos os dias de sua vida ele faz o bem, sem olhar a quem. Trabalha fervorosamente e os seus olhos anunciam o seu prazer. A distância nunca será argumento convincente para deixar alguém sem o pão. O sol nunca o surpreende. Ele quem recepciona o sol é um líder de si mesmo. Administra bem a sua vida, a sua casa e delega tudo aquilo que poderia subtrair o tempo e distraí-lo do seu foco. O comportor virtuoso vive o presente e não subestima o futuro. Investe seus recursos, jamais gasta tudo. Ele cuida de sua saúde, exercita o seu corpo e fortalece os músculos. Eles são essenciais para a vida e para o exercício de sua santa vocação. Ele acredita no que faz e demonstra
Isto sendo um profundo conhecedor dos livros e revistas que diz serem extraordinários. Sua lâmpada nunca se apaga. Deus o sustém. É generoso, sensível e leal. Olha o comportador virtuoso. Por onde passa, a vida das pessoas torna-se melhor. Ele transforma a vida das pessoas. É um estrategista. Prepara-se no calor do verão para o inverno da vida. Seu caráter é nobre e admirado. Os clientes e família e a igreja, olha que coisa incrível, entendem que sua vida é relevante. O comportador virtuoso vende. Ele sabe que se não tem venda, não tem salvação. E não é comportagem. O futuro é o seu aliado. Afinal, a responsabilidade nunca trai. O comportador virtuoso é feliz e seus atos são louváveis. Dos seus lábios ecoam palavras de sabedoria e beneficência. É alérgico à preguiça e o seu lar é um bálsamo para a sociedade. O comportador virtuoso sempre estará entre aqueles que se destacam. Ele não se deixa levar pelas aparências, mas é guiado pelo princípio. O alicerce do seu sucesso é o temor do Senhor. É foco toda hora, todos os dias da sua vida. Amém? Olha que coisa fantástica, gente. Aqui está a nossa estrutura do outro lado, nossos valores e fundamentos da família Foco. Isso aqui é importante porque isso vai consolidar a sua rotina. Olha lá, ó, estudando a Bíblia, consagração, relacionamento com Cristo, para ser semelhante a Ele, vivendo a Bíblia, competência, sabedoria divina, em desenvolvimento constante, campo, missão com senso de urgência, o anjo do Apocalipse voa. Olha que legal. Aqui, ó, rotina para você. Na sua agenda, você vai poder fazer o seu relatório. Rotina. Das 5 às 10 da noite. Isso é mínimo. Você pode atualizar. Mas está aqui, ó. O que você vai fazer? 5 horas. 1 hora de consagração. Cuidados pessoais. Culto da foco. Campo. Alimentação. Competência. 1 hora de competência por dia. Campo. Alimentação. Campo. Competência de novo. Descanso. Você só tem que fazer isso, irmão. Consagração, competência e campo. Isso é rotina. O que você tem que fazer semanalmente? Você tem que ter a sua noção aqui, ó. Quantidade de ofertas por dia. 15 ofertas. 15, 15, 15. Aí você anota aqui, ó. Sua rotina. Horas de trabalho. 10 horas de trabalho, pelo menos. Venda. R$ 1.000 por dia de venda, pelo menos. Lucro. Depósito. Dízimo. Oferta. Despesa. Tá aí, ó. Olha como eu analisei. Isso aqui é estrutura, é organização de uma rotina de sucesso, irmão. Olha o CAC aqui, ó, controle de ação durante a campanha. Quantas ofertas, quantas visitas você tem que dar por semana? Quantas ofertas por semana? Venda por semana? Bolsa, irmão. 45 mil de venda é bolsa, cara. Segue essa rotina para tu ver. Se você der visitar 75 pessoas por semana, eu tenho certeza que você vai bater tua bolsa. Aí aqui, ó, semana 1, ó, C1. O que que é o C1 aqui, ó? O que que é o C1? Deus, comunhão. Comunhão com Deus aqui, ó. 1 hora de comunhão. Aí você anota aqui, ó, primeira semana, número de oferta. Você vai poder fazer o teu relatório para você guardar, para você contar essa história. Daqui a pouco você vai falar, olha, eu segui a rotina foco e eu sou 2 bolsas, 3 bolsas. Amém? Tá aqui, irmão, a rotina. Olha aí, ó, 10 semanas para você. É só ser humilde, obediente e as portas, as janelas do céu vai derramar sobre você bênção sem medida.